E se eu te dissesse que um homem bíblico não apenas caminhou entre os anjos, mas também recebeu segredos proibidos sobre o destino da humanidade e foi arrebatado da terra sem nunca conhecer a morte? A história de Enoque é uma das mais misteriosas e controversas das Escrituras. Ele não só presenciou o que poucos ousaram ver, como também deixou profecias que podem revelar verdades ocultas sobre o fim dos tempos. Imagine um homem que viveu em uma era corrompida, testemunhou a rebelião dos anjos caídos e escreveu sobre eventos que só agora começam a ser compreendidos. Por que seu livro foi banido das Escrituras Sagradas? O que ele sabia que não deveria ser revelado? Seria Enoque um simples profeta ou um mensageiro de algo muito maior? Hoje vamos mergulhar nos segredos mais sombrios e esquecidos da Bíblia. Prepare-se para uma jornada surpreendente, onde cada revelação pode mudar tudo o que você acredita. A história de Enoque é real, mas será que estamos prontos para ouvi-la? A Terra, em tempos remotos, era palco de uma silenciosa e profunda transformação. No coração de uma sociedade marcada pela crescente iniquidade, vivia Enoque, um homem de fé inabalável, escolhido para testemunhar os segredos celestiais. O ar, carregado de mistério e a esperança, prenunciava uma jornada extraordinária, onde a linha tênue entre o mortal e o divino se entrelaçava em um ciclo sem fim. O mundo, em constante movimento, observava a ascensão de Enoque, um homem simples, porém extraordinariamente próximo ao seu Criador. A cultura da época, permeada por crenças ancestrais e rituais antigos, contrastava com a pureza do coração de Enoque. A sociedade, em seu processo evolutivo, estava dividida entre aqueles que buscavam a redenção espiritual e os que se entregavam à sombra da impiedade. Esse contraste, essa luta interna, se refletia nas ações e nos pensamentos de Enoque, um homem que via em cada amanhecer a oportunidade de se aproximar de Deus, de compreender o propósito divino em sua existência. O cenário era de vastos campos e imponentes montanhas, onde o sol banhava a terra em um dourado intenso, ao mesmo tempo em que lançava longas sombras que representavam as dúvidas e os medos da humanidade. Enoque, figura central dessa narrativa, se destacava por sua humildade e fé inabalável. Neste cenário, introduzimos outros personagens-chave. Lá estavam os seus contemporâneos, envoltos em suas próprias lutas e desejos, que refletiam a complexidade da época. Alguns, movidos por ganância e ambição, se afogavam na opulência e na corrupção. Outros, guiados pela busca espiritual, buscavam a redenção e a paz. A presença de seres celestiais, anjos e demônios, era sutil, mas palpável. Um mistério que envolvia a jornada de Enoque e punha em prova a sua fé. O destino de Enoque estava interligado com o destino de toda a humanidade, e uma batalha espiritual se desenrolava em meio às suas ações. Esta luta interna, esta jornada, era a essência da história de Enoque e nos conduzia a uma trajetória de fé, de busca e de revelações. As sementes do conflito espiritual estavam sendo plantadas, prenunciando eventos implacáveis que moldariam o destino de Enoque e da humanidade. Enoque, com a sua profunda conexão com Deus, começa a sentir o peso da impiedade, da corrupção e do mal que se espalham pelo mundo. Os seus pensamentos e ações refletem a tensão entre o bem e o mal, a busca incessante por um caminho que evitasse o caos crescente. Um confronto silencioso se iniciava, um conflito interno que se refletia nas suas orações e meditações, a busca por respostas a questões que o afligiam. Sua introspecção e sua busca constante por conhecimento e significado lhe conferiam uma visão privilegiada dos acontecimentos, preparando-o para uma jornada extraordinária. Seu olhar, atento aos sinais e às profecias, o transformava em um sentinela, alertando contra os perigos que se aproximavam. A escuridão, em contraste com a luz da fé de Enoque, se torna cada vez mais opressora. O peso do pecado e da iniquidade se tornava um fardo insustentável para Enoque. A decadência moral do mundo contrastava com a sua busca incansável por santidade e pureza, levando-o a momentos de profunda angústia e dúvida. E a promessa de um arrebatamento divino, a possibilidade de uma transcendência em vida,
se tornava um farol de esperança no meio da escuridão. A pergunta que pairava no ar era: Enoque conseguiria suportar a tempestade que se aproximava? A resposta, é claro, estaria escrita nas páginas da história, em sua trajetória de fé inabalável. O mundo em que Enoque vive era um mosaico de crenças ancestrais e práticas religiosas, onde a fé se mesclava com a incerteza do cotidiano. A região, fértil e ao mesmo tempo vulnerável, era palco de um crescente abismo entre a busca pela espiritualidade e a tentação da corrupção. Montanhas imponentes, cobertas de árvores antigas, testemunhavam os sussurros do vento, carregados de histórias e mistérios. Vales verdejantes contrastavam com o clima pesado e o peso das decisões que moldavam as vidas dos homens da época. Enoque, nascido em uma família humilde, mas com um espírito incomum, possuía uma alma inquieta, movida pela busca por um propósito maior. Sua infância foi marcada pela observação dos costumes e tradições da sua tribo, aprendendo sobre as práticas religiosas e os rituais ancestrais. A curiosidade intelectual de Enoque se manifestava em seus questionamentos constantes e sua vontade inabalável de entender o mundo ao seu redor. Desde cedo, ele se destacava por sua conduta ética, uma busca por justiça e pela conexão com o transcendente. Sua família, núcleo fundamental de sua existência, exerceu influência decisiva em sua formação. Eles eram devotos a seus deuses e cultos, mas a jornada espiritual de Enoque se distinguia, movida por uma busca mais profunda. O laço familiar era forte, mas os desentendimentos e dilemas pessoais, como a luta entre a tradição e a busca pela verdade, permeavam seus corações. O respeito e a honra eram valores centrais, mas a maldade se insinuava como uma sombra, ameaçando a harmonia da sociedade. Ao redor de Enoque, personagens com diferentes motivações e objetivos caminhavam. Havia os líderes religiosos com seus dogmas e rituais, muitas vezes buscando o poder através da fé. E havia os pecadores, que se afogavam em suas tentações, demonstrando a luta interna entre a luz e a sombra, entre o bem e o mal. Os anjos, seres divinos, mas também criaturas complexas, se manifestavam em vislumbres, na esperança e na dúvida. A presença deles era constante e permeava o cenário, porém, a sua interferência no dia a dia era sutil, como um sussurro nas árvores, moldando o cenário para as ações de Enoque. Enoque, um homem simples, mas com uma conexão profunda com o divino, tinha como objetivo principal se aproximar de Deus e servir à sua vontade. Sua motivação era a busca pela verdade, pelo conhecimento divino e por um significado maior para sua própria vida. A sociedade, em constante evolução, refletia as mudanças internas de Enoque. A fé de Enoque era um contraste marcante com a corrupção que começava a se espalhar pela região. Uma luz a brilhar na escuridão. As ações e escolhas de Enoque moldariam o destino de sua comunidade, e a tensão entre os valores ancestrais e a busca pela iluminação criava um conflito interno, e a importância do livre-arbítrio se destacaria. A busca pela iluminação criava um elo entre o mortal e o divino, um ponto de encontro entre a terra e o céu. O mundo de Enoque era um palco para a batalha entre a fé e o pecado, e o destino do homem se manifestava em cada escolha. A corrupção que assolava a terra atingiu um ponto crítico, e Enoque, perturbado com a maldade crescente, viu-se cercado por profecias sombrias. Sinais misteriosos começaram a aparecer, revelando segredos obscuros que o confrontavam com a verdadeira natureza do mal. A crescente oposição, impulsionada por forças ocultas, ameaçava sua jornada espiritual, colocando-o em uma posição de confronto direto com as forças da escuridão. A fé de Enoque, outrora um farol de esperança, agora ardia em uma batalha interna contra as trevas que o cercavam. E o arrebatamento, outrora uma promessa distante, transformava-se em um destino inevitável. Enoque, movido por uma profunda fé e pela convicção de servir a Deus, estabeleceu como meta principal a busca pela santidade e a orientação de sua comunidade. A crescente corrupção o perturbava profundamente e ele se dedicava a alertar seus conterrâneos sobre o caminho da perdição.
Sua jornada se tornou uma cruzada silenciosa, onde suas palavras e ações carregavam o peso de uma profecia ainda não compreendida. A comunidade, dividida entre os que seguiam os caminhos da iniquidade e os que buscavam a redenção, se tornava o campo de batalha para a batalha espiritual que Enoque travava. Os primeiros obstáculos surgiram como uma tempestade iminente, ameaçando a sua jornada. A crescente impiedade de seus concidadãos se manifestava na violência e na opressão, e Enoque se viu isolado em sua busca pela justiça. As palavras de Enoque, pregando a virtude e a retidão, eram rejeitadas ou ignoradas. A falta de entendimento e a resistência às suas mensagens transformavam-no em figura solitária, um profeta sem audiência. A sociedade, cega para os perigos que se aproximavam, se recusava a ouvir os apelos de Enoque, tornando-o um símbolo de resiliência e perseverança. Sua voz, uma chama no meio da escuridão, enfrentava o vento implacável da indiferença e da descrença. Enoque, buscando orientação divina, intensificava as orações e meditações, buscando um caminho para superar os desafios que se apresentavam. Em meio à escuridão, ele sentia-se cada vez mais isolado, a própria solidão se tornando parte integral de sua jornada. A busca por um apoio, um ombro amigo, era constante, mas a resistência das pessoas ao seu redor tornava-se um obstáculo. Sua relação com os líderes religiosos, antes de respeito e compreensão, se transformava em desconfiança e oposição, tornando-os adversários inesperados. A tensão e a distância geravam um subtexto de conflito, um prenúncio das dificuldades que estavam por vir. A busca por um seguidor que pudesse compreendê-lo e apoiar sua visão se tornava mais premente. A esperança de encontrar uma alma que acompanhasse sua jornada se transformava em um subtexto da história, um fio que se entrelaçava na trama principal. Essa busca por um companheiro de fé criava um subenredo que complementava a história, desenvolvendo a complexidade das relações humanas. A relação entre Enoque e aqueles que o cercavam, apesar da oposição, revelava diferentes níveis de comprometimento com os valores espirituais. Alguns permaneciam presos à ganância e à luxúria, enquanto outros, embora hesitantes, mostravam uma abertura para o caminho que Enoque indicava. Essa tensão era um prelúdio do conflito maior que se avizinhava. Enquanto Enoque tentava salvar sua comunidade das garras da corrupção, ele tinha a árdua tarefa de manter sua própria fé inabalável. A incredulidade e o descrédito cresciam à sua volta, ameaçando enfraquecer sua determinação. A solidão se tornava seu companheiro mais próximo, testando sua força interior e sua perseverança. Mas Enoque, em sua jornada espiritual, descobria novos caminhos para comunicar suas mensagens, aprendendo que a fé em si mesmo e em Deus eram o escudo contra as adversidades, que a fé se tornava o seu maior tesouro. A jornada de Enoque, assim, tornava-se um espelho das lutas de todos aqueles que buscam a verdade e a justiça em um mundo dominado pelas trevas. A paz frágil da comunidade ruiu sob o peso de um acontecimento inesperado. A violência, antes esporádica, tornou-se incessante. Roubos e assassinatos se multiplicaram e o temor se espalhou como uma praga. O medo, uma sombra gélida, pairava sobre as casas e os corações dos habitantes, transformando o lar em um lugar inseguro. A justiça, outrora um farol, parecia ter se apagado. A busca por segurança tornou-se o objetivo principal, e a fé, outrora um guia, pareceu perder seu significado. Enoque, diante da crescente violência e da quebra da ordem social, sentiu um peso inabalável sobre seus ombros. A confiança na justiça humana tinha se esvaído, e ele, como um farol em meio à escuridão, precisava agir. A comunidade, antes dividida por conflitos menores, agora se unia em seu sofrimento, mas essa união era fraca e permeada pelo medo. A necessidade de encontrar uma solução, um caminho para superar essa crise, se tornou a motivação premente, impulsionando Enoque a tomar uma decisão drástica. A situação demandava uma resposta firme e decisiva. A incitação do conflito surgiu em forma de um ataque brutal e implacável que atingiu o coração da comunidade.
a sede de sangue se apoderou dos corações dos criminosos e a impiedade se manifestou em sua plenitude. A tragédia chocou profundamente Enoque, mostrando o quão longe a sociedade havia caído, afundando-se em um mar de iniquidade. O evento desencadeou uma nova onda de medo e desesperança, tornando a situação ainda mais crítica. A comunidade, antes dividida em grupos e facções, agora buscava a união em meio à tragédia. Enoque, impulsionado por uma força que transcendia a razão, sabia que não poderia permanecer indiferente. A injustiça e o sofrimento eram uma afronta a Deus e ele, movido pela fé e pelo amor ao próximo, sentia-se compelido a agir. Diante dessa calamidade, seu propósito foi ainda mais nítido. E a ação que Enoque tomou foi a de pregar uma mensagem de esperança e redenção, mostrando um caminho para a comunidade retornar a Deus. Ele compreendeu que era a hora de mostrar um novo caminho àqueles que estavam perdidos e desesperançados, levando-os a se reconectar com a sua fé. A missão de Enoque se tornava mais urgente e o seu chamado se intensificava. O ataque brutal, mais do que um incidente isolado, revelou uma verdade aterrorizante. O mal se espalhara profundamente pela comunidade. Enoque, compreendendo a gravidade da situação, percebeu que precisava de uma abordagem diferente, mais radical, para resolver a crise. A necessidade de encontrar uma solução para o sofrimento que assolava seus companheiros era incontestável. Esse incidente implacável e sem precedentes obrigava-o a buscar formas inovadoras de salvar a comunidade, mostrando uma mudança de foco, uma necessidade urgente e um novo caminho para alcançar a redenção. A situação exigia mudanças significativas e a jornada de Enoque estava prestes a se tornar mais desafiadora do que jamais imaginara. O ataque brutal desencadeou uma onda de medo e violência ainda mais intensa. A comunidade, antes fragmentada, agora buscava desesperadamente a segurança, mas a sensação de insegurança se instalava como uma nuvem negra. Enoque, sentindo-se responsável pela situação, intensificou suas orações e buscas por orientação divina. Sua determinação crescia, mas a fragilidade da fé de muitos o perturbava profundamente. A sombra da dúvida o assombrava, testando sua força e sua convicção. Novos personagens emergiram nessa crise, cada um carregando seus próprios segredos e motivações. Um deles era um líder militar, conhecido por sua força bruta e sua aparente indiferença à dor alheia. Sua busca por poder e controle o afastava de qualquer caminho espiritual, e ele representava a força bruta que se contrapunha à visão de Enoque. O surgimento de novos desafios na comunidade introduzia a ideia de conflito entre diferentes visões de mundo, um dos temas mais importantes da narrativa. Um jovem aprendiz de Enoque, com grande admiração e curiosidade, se aproximou do profeta. Ele, um jovem ávido por conhecimento, buscava entender a fundo a fé que guiava Enoque. A relação que se estabelecia era de mentor e discípulo, mas também de amizade, construindo um laço de apoio mútuo. Este subenredo explorava a transmissão de conhecimentos e a busca pela compreensão da fé, enriquecendo a jornada narrativa. A comunidade, diante da violência desenfreada, começou a se dividir em facções. Os que seguiam Enoque e sua busca por justiça e paz se viram confrontados com aqueles que priorizavam a força bruta e o controle. A tensão crescente se manifestava em confrontos e discórdias, acirrando ainda mais o conflito. A busca por soluções e a necessidade de estabelecer um novo pacto social criava uma nova dinâmica de relações e um conflito entre diferentes sistemas de valores. Enoque, sentindo-se mais isolado do que nunca, percebeu que a tarefa de salvar a comunidade era mais complexa do que imaginava. A corrupção havia se alastrado, e a simples pregação não seria suficiente para mudar os corações endurecidos. A necessidade de uma intervenção mais profunda se manifestava, demonstrando a complexidade do dilema moral e a crescente importância de encontrar uma solução. A urgência de uma intervenção divina tornava-se evidente. Um misterioso profeta, com poderes sobrenaturais, emergiu das sombras. Suas palavras, carregadas de mistério e poder, desafiavam a fé de Enoque,
e a comunidade encontrava-se dividida entre a dúvida e a esperança. A introdução deste novo personagem criava um dilema moral e apresentava uma ameaça alternativa à liderança de Enoque, gerando um conflito mais profundo e intenso. A narrativa agora se desdobrava em diferentes direções, explorando a complexidade da busca pela fé e justiça. A situação se complicava ainda mais, exigindo escolhas difíceis e decisões cruciais. A tensão entre as facções da comunidade se intensificou, culminando em confrontos violentos nas ruas. A busca por poder e controle se tornou a motivação principal, e a violência se espalhou como uma epidemia, contaminando todos os setores da sociedade. Enoque, cada vez mais isolado em sua fé, testemunhava a devastação e se sentia impotente para conter o mal que se espalhava. A esperança de redenção parecia cada vez mais distante e a sombra do apocalipse pairava sobre a comunidade. A discórdia entre Enoque e o líder militar se aprofundou, transformando-se em um conflito direto e aberto. Os dois, com visões antagônicas de mundo, confrontavam-se verbalmente, suas ideias e ideologias colidindo como trovões. A crescente oposição tornou o dilema de Enoque ainda mais complexo, testando suas convicções e sua capacidade de liderança. A comunidade observava com apreensão este conflito, sem saber qual seria o desfecho. O jovem aprendiz, testemunhando a degradação moral da comunidade, começou a questionar a fé que o guiava. Dúvidas e incertezas assombravam seus pensamentos, questionando a eficácia das orações e a validade da busca espiritual de Enoque. Esse subenredo explora a fragilidade da fé em meio à adversidade, retratando a jornada de autodescoberta do aprendiz e seu conflito interno. Sua trajetória se entrelaçava com a de Enoque, criando um subenredo que refletia a busca de ambos por significado e direção. O misterioso profeta, com seus poderes sobrenaturais, começou a influenciar as decisões da comunidade. Seus ensinamentos, misturando verdades com mentiras, criavam mais confusão e divisões. A comunidade, dividida entre o poder do profeta e a fé de Enoque, encontrava-se num impasse, fragilizada e incapaz de encontrar soluções. O subenredo do profeta, então, adquire uma complexidade inimaginável, tornando-se um obstáculo e um elemento catalisador do conflito. O líder militar, movido pela ambição, organizou uma força para tomar o controle da cidade, ameaçando assim a posição de Enoque e sua busca por paz. Os confrontos se intensificavam e a comunidade encontrava-se em estado de alerta constante. A batalha física se misturava com a batalha espiritual, e a situação chegava a um ponto crítico. A escalada da violência ameaçava destruir qualquer possibilidade de salvação. O cenário, outrora tranquilo, agora estava transformado em um campo de batalha. A impiedade e o medo se espalharam como uma sombra mortífera, criando um ambiente de terror e desespero. A natureza antes serena refletia a turbulência e o caos que dominavam a sociedade. O clima pesado carregava o peso do conflito, e a cada confronto, a angústia e o sofrimento se agravavam. A própria natureza parecia sofrer com as ações dos homens, como se a terra clamasse por justiça. A tensão entre Enoque e o líder militar atingiu seu ponto máximo, culminando em um confronto público e violento. As palavras de Enoque, carregadas de fé e indignação, chocaram os presentes, mas a resposta do líder militar foi de pura violência e desespero. A comunidade, dividida e amedrontada, assistia ao desenrolar de uma batalha não apenas física, mas espiritual. O ar carregava o peso da decisão, prenunciando um ponto de virada na jornada de Enoque. O jovem aprendiz, em meio ao tumulto, confrontou suas próprias dúvidas e medos. A fé que o guiava parecia vacilar diante da brutalidade e da desesperança que se espalhava. Em um momento crucial, ele encontrou forças para reafirmar sua crença em Enoque e na justiça. A decisão tomada pelo aprendiz foi crucial para sua transformação, e seu apoio a Enoque o impulsionava ainda mais em sua jornada. O misterioso profeta, com seus ensinamentos enigmáticos, começou a exercer mais influência sobre a comunidade, desviando os crentes do caminho de Enoque. A sua mensagem, apesar de sedutora,
escondia uma verdade sombria, e a comunidade encontrava-se em um impasse moral. A ação do profeta tornou-se um obstáculo para a busca de Enoque, uma nova batalha que precisaria ser enfrentada. Enoque, em uma revelação espiritual, teve uma visão profética. Ele enxergou o futuro da comunidade, a destruição e a decadência se avizinhando, mas também a promessa de salvação para aqueles que se mantivessem fiéis à sua crença. A visão trouxe uma profunda transformação em Enoque, mostrando-lhe o caminho a seguir, o caminho da perseverança. Essa visão crucial foi o ponto de inflexão em sua jornada. O líder militar, na tentativa de consolidar seu poder, lançou um ataque devastador contra a comunidade, destruindo tudo em seu caminho. A violência e a destruição atingiram um nível inimaginável. Enoque, em meio ao caos, enfrentou sua missão com mais determinação. A magnitude da destruição o impulsionou a encontrar uma forma de intervir e mostrar um caminho para evitar a catástrofe. No meio do conflito, um milagre ocorreu. Um acontecimento inesperado e sobrenatural interrompeu o curso da violência. Foi um sinal claro da intervenção divina, mostrando à comunidade que a esperança ainda não estava perdida. A intervenção divina trouxe um novo paradigma, alterando a perspectiva dos personagens e a compreensão da situação. A fé de Enoque foi fortalecida e ele se preparou para enfrentar o próximo estágio da história. A comunidade, dilacerada pelo conflito, buscava desesperadamente uma saída. Enoque, sentindo-se cada vez mais responsável, intensificava suas orações e reflexões, buscando um caminho para a reconciliação e a paz. A crescente tensão entre as facções se tornava opressora, obscurecendo qualquer esperança de resolução pacífica. Minúsculas escaramuças entre grupos rivais aumentavam a sensação de caos iminente. O jovem aprendiz, acompanhando Enoque em suas peregrinações, se deparava com dilemas internos cada vez mais profundos. Sua fé vacilava, confrontando-se com a dúvida e o ceticismo. Ele buscava respostas em conversas com Enoque, e estas conversas, apesar de importantes, não resolviam o dilema de sua fé. Ele procurava entender o caminho de sua fé, em meio à escuridão e à perturbação da comunidade. O líder militar, apesar de sua postura implacável, apresentava sinais de vulnerabilidade e insegurança. A sua busca por poder escondia um medo profundo de ser derrotado, e a pressão e os conflitos constantes o consumiam. A aparente força se revelava frágil, criando um subenredo que revelava uma jornada de autodescoberta em meio à escuridão. Seu passado atormentava-o, e a busca por redenção tornava-se um objetivo oculto em sua trajetória. Um dos seguidores de Enoque, admirado por sua integridade, se revelava como uma figura traiçoeira, sendo atraído por promessas de poder e lideranças. A revelação de uma traição, embora pequena, lançava uma sombra sobre a comunidade, criando um clima de desconfiança. A lealdade estava sendo testada, e a jornada de Enoque se tornava mais incerta e perigosa. O misterioso profeta, com sua influência crescente, começava a conspirar, utilizando a vulnerabilidade da comunidade para fortalecer seu poder. Sua busca por domínio espiritual se tornava cada vez mais clara, e a comunidade se dividia entre a dúvida e a aceitação. A presença do profeta criava uma tensão crescente, prenunciando confrontos e disputas pelo controle. A sombra de seus planos obscuros pairava sobre a comunidade, intensificando o conflito entre as facções. O clima, antes ameno, agora carregava uma atmosfera opressiva. A natureza refletindo o caos que consumia a comunidade, e os desastres naturais se tornavam mais frequentes. Um incêndio devastador assolava as terras férteis, criando desespero e afogando a esperança de colheitas abundantes. A natureza parecendo rebelar-se contra a violência e o sofrimento. A comunidade, cada vez mais fragmentada, estava à beira do colapso. As tensões entre as facções atingiram seu ápice, e os confrontos se tornaram mais frequentes e sangrentos. Enoque, testemunhando a destruição, sentia o peso da responsabilidade sobre seus ombros, percebendo a necessidade de uma intervenção mais decisiva. O cenário estava pronto para um confronto final, uma luta não apenas entre homens,
mas entre o bem e o mal. O jovem aprendiz, em meio ao turbilhão de dúvidas e angústias, confrontou-se com uma escolha crucial. Sua fé abalada precisava ser fortalecida, e ele deveria decidir se permaneceria ao lado de Enoque ou se cederia à influência do misterioso profeta. A decisão do aprendiz, então, se tornava uma peça-chave no desfecho da história, e sua escolha ditaria o futuro de muitos. O dilema interno do aprendiz culminava numa decisão crucial para sua jornada. O líder militar, enredado em suas ambições e frustrações, percebeu a fragilidade de seu poder. A revolta crescente da população e a perda de aliados o fizeram questionar sua própria trajetória, e seu orgulho ferido o impedia de reconhecer suas falhas. O peso das suas decisões pesava sobre seus ombros, e o futuro da comunidade estava em suas mãos. A trajetória do líder militar agora se cruzava com a busca por redenção e a chance de mudar de rumo. O misterioso profeta, cada vez mais influente, articulava um plano para assumir o controle da comunidade. Seus seguidores, cegados por falsas promessas, se uniam em torno de sua visão distorcida. A verdade se tornava cada vez mais difícil de ser discernida, e a comunidade encontrava-se numa encruzilhada, dividida entre a fé de Enoque e o poder do profeta. A sombra do profeta encobria o cenário, deixando à mostra o conflito entre diferentes visões de mundo. Enoque, compreendendo o jogo de poder e a influência do profeta, se preparava para um confronto final. Ele reuniu seus seguidores mais leais e buscou apoio em seres celestiais, buscando a orientação e a força divinas para enfrentar o desafio. A fé de Enoque, antes abalada, agora se fortalecia, e ele se preparava para enfrentar o grande dilema que estava diante de si. A perspectiva de vitória se tornava cada vez mais remota. A natureza, antes testemunha silenciosa, agora se rebelava, intensificando os desastres naturais. Terremotos, tempestades e inundações se multiplicavam, como se a terra chorasse a corrupção que consumia a comunidade. A natureza parecia estar em consonância com a batalha espiritual, e a pressão aumentava a cada desastre. O cenário estava pronto para o último ato da tragédia. O mundo de Enoque, em sua busca por redenção, encontrava-se em um estado crítico e prestes a se transformar para sempre. O confronto final entre Enoque e o líder militar foi brutal, uma luta de vontades e ideais. As palavras de Enoque, carregadas de fé e indignação, ressoaram na multidão, confrontando a brutalidade e a desesperança que se instalara. O líder militar, apesar de sua força física, não conseguia resistir à força da fé inabalável de Enoque. O conflito culminou numa reviravolta inesperada, um momento crucial na jornada de ambos. O jovem aprendiz, diante da escolha final, decidiu permanecer ao lado de Enoque, reafirmando sua fé e sua lealdade. Sua decisão, carregada de coragem e maturidade, inspirou outros a se juntarem à causa de Enoque. A aliança inesperada entre o aprendiz e Enoque fortaleceu o grupo, e a união impulsionou a comunidade em direção a uma possível redenção. A decisão do aprendiz mudou a dinâmica da história e colocou a comunidade em um novo rumo. O misterioso profeta, em sua tentativa de dominar a comunidade, foi confrontado por uma força superior, uma demonstração do poder divino. Suas falsas profecias se revelaram enganosas, e seus seguidores abandonaram sua influência. O profeta, derrotado e humilhado, desapareceu das terras, deixando para trás um vazio e um sentimento de libertação. O clímax espiritual marcou o fim de um ciclo e a abertura para uma nova era na comunidade. Enoque, após a vitória espiritual e o fim da ameaça do profeta, buscou a orientação divina. Em meio às ruínas da violência, ele recebeu a notícia do arrebatamento. O destino de Enoque, carregado de significado e mistério, estava próximo. A comunidade, reunida em torno da esperança, aguardava a transformação que este momento traria. A mensagem divina trouxe paz àqueles que seguiam a Enoque. O arrebatamento de Enoque foi um evento sobrenatural e esplendoroso. Ele foi levado ao céu em corpo e alma, sem passar pela morte terrena. Este momento marcou a culminação da jornada de Enoque,
culminando numa redenção maior e num significado profundo. A comunidade, testemunhando o milagre, experimentou uma sensação de esperança renovada e uma união entre o divino e o humano. A jornada de Enoque, de conflitos e renascimentos, finalmente atingiu seu ápice. Lembrem-se da fé como força, pois esta história é um testemunho de que, mesmo diante da escuridão, a luz da esperança pode nos conduzir. O arrebatamento de Enoque ecoou por gerações, transformando-o em um símbolo de fé inabalável e esperança em meio à escuridão. A comunidade, reunida em torno do milagre, experimentou uma profunda transformação espiritual, buscando inspiração na vida exemplar de Enoque. A lembrança de sua virtude e fé se tornou um farol, guiando os corações rumo à busca da redenção. O jovem aprendiz, testemunhando a ascensão de Enoque, absorveu lições valiosas sobre a importância da fé e da perseverança. Sua jornada, inicialmente marcada por dúvidas e incertezas, culminou em um amadurecimento espiritual. Ele passou a ser um guia para a comunidade, compartilhando a mensagem de Enoque e inspirando outros a buscarem a verdade e a justiça. A história do aprendiz tornou-se um testemunho para aqueles que também buscavam a luz em meio às trevas. O líder militar, tocado pela experiência do arrebatamento, reconheceu suas falhas e se arrependeu de suas ações passadas. Desejoso por redenção, ele se dedicou a reconstruir a comunidade, buscando a justiça e a harmonia. Seu caminho, antes obscuro e marcado pela busca de poder, agora se orientava pela fé e pela busca pela paz. Seu desenvolvimento como personagem ao longo da história transformou-o de um antagonista a um protagonista da redenção. A comunidade, em conjunto, seguiu o exemplo de Enoque, buscando a redenção e o caminho da justiça. O arrebatamento de Enoque serviu como um catalisador para uma transformação social, um novo começo para a comunidade. A comunidade renascia, inspirada pela fé e pelo exemplo de vida de Enoque. A união e o aprendizado, frutos da jornada de Enoque, eram a chave para um futuro mais brilhante. A história de Enoque, além de descrever os acontecimentos de sua vida, apresenta uma mensagem profunda sobre a busca pela fé e a importância da perseverança. Mesmo diante de desafios e conflitos, a fé e o amor ao próximo podem iluminar o caminho, levando à transformação pessoal e coletiva. Lembrem-se, a fé inabalável, a busca pela justiça e o amor pelo próximo são ferramentas valiosas em nossa jornada terrena. Que a história de Enoque inspire-nos a buscar a verdade e a paz, tanto em nossas vidas pessoais como em nossas comunidades.